Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. E aí, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam dispostos, porque a nossa aula vai começar agora. Hoje nós vamos começar a falar de um assunto muito interessante, que é sobre as ditaduras. Nós vamos começar a falar das ditaduras na América Latina, para depois nós chegarmos no Brasil, porque no Brasil também vai ter uma ditadura e vai durar 21 anos, pessoal. Você acredita nisso? Mas a pergunta é: você sabe o que é uma ditadura? Bom, com certeza eu acredito que assim, numas discussões em casa, você até já falou para o seu pai, para sua mãe: ah, eu vivo numa ditadura. Mas você realmente sabe o que é uma ditadura? Pois bem, nós vamos ver isso agora, então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre ditaduras e autoritarismos na América Latina, o contexto da Guerra Fria, intervenções externas, golpe de Estado e regimes autoritários, repressão política, censura, violência institucional e impactos sociais e políticos das ditaduras latino-americanas. E a pergunta que eu fiz agora há pouco é: você sabe o que é uma ditadura? Bom, galera, uma ditadura é uma forma de governo caracterizada pela concentração de poder político nas mãos de um indivíduo ou de um grupo que exerce autoridade sem limites legais e sem participação democrática da população. Bom, essas ditaduras, elas vão surgir na América Latina durante o contexto da Guerra Fria. Você lembra que a Guerra Fria vai ser aquele conflito entre Estados Unidos e União Soviética pelo controle do poder mundial? Você lembra? Tenho certeza que sim. Então, como havia uma disputa entre os capitalistas e os socialistas, os Estados Unidos vai começar a financiar com dinheiro, armas, vai também treinar muitos civis para evitar que aconteça o mesmo que aconteceu em Cuba em 1959. Para quem não sabe, em 1959, no contexto da Guerra Fria, Cuba vai se tornar um país socialista, pessoal. Isso é um perigo terrível para os americanos. Por quê? Porque Cuba está localizada a 531 quilômetros dos Estados Unidos, muito perto. Então, se esse fenômeno do socialismo se espalha pela América Latina, adeus o capitalismo. Então, Cuba já se torna o inimigo número 1 dos americanos. Então, para impedir que novas revoluções socialistas aconteçam na América Latina, os americanos eles vão financiar para evitar que o socialismo chegue. Lembrando que nessas ditaduras sempre vai ser comandada por militares. Por quê? Porque os militares eles vão ter o poder, eles têm o poder de fogo. Então, quem tem o poder de fogo tem o poder de obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem. Então, uma ditadura é quando a sua liberdade ela é cessada, ela é impedida, onde você não tem direito de se expressar, onde você não tem direito de escolha e onde você tem que viver escondido, sem expressar realmente aquilo que você pensa, certo? Então, vamos continuar. Dito isto, essas ditaduras, elas vão acontecer nesse contexto aqui, dessa disputa entre Estados Unidos e a União Soviética. Bom, durante a Guerra Fria, o mundo passou a ser dividido em grandes blocos: o capitalista,
liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética. E a América Latina passou a ser vista como uma região estratégica pelos Estados Unidos, principalmente por sua proximidade geográfica. A Revolução de Cuba, de 1959, aumentou ainda mais a tensão na região. Com a chegada de um governo socialista ao poder em Cuba, os Estados Unidos passaram a temer que outros países latino-americanos seguissem o mesmo caminho. Assim, qualquer proposta de mudança social começou a ser vista como uma ameaça comunista. Aqui nós temos uma foto emblemática que mostra a Revolução Cubana de 1959, onde Fidel Castro ele sobe ao poder e governa Cuba por muitos e muitos anos. É importante lembrar que essa revolução ela vai acontecer porque Cuba era dominada por um político que era apoiado pelos Estados Unidos. Então a população ela estava vivendo numa miséria, ela estava sendo explorada e sem direitos políticos. Então acontece essa revolução socialista em Cuba em 1959 e aí nós temos aqui o Fidel Castro que vai ser o líder que vai assumir o poder. Diga-se de passagem que Cuba até hoje é um país socialista e até hoje os Estados Unidos perseguem Cuba e Cuba se torna o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Cuba hoje é um país socialista, mas vive com grandes sanções americanas. Então o povo enfrenta muita dificuldade com a questão energética, eles vivem muita dificuldade com a questão de infraestrutura. Por quê? Porque eles vivem um bloqueio econômico feito pelos americanos, feito pelos Estados Unidos. Mas eles estão aí até hoje. Para impedir o avanço dessas ideias, os Estados Unidos passaram a intervir nos países da América Latina. Essas intervenções não aconteciam apenas com o uso de força, mas também por meio do apoio financeiro, ou seja, empréstimos, treinamento militar, inclusive muitas guerrilhas vão receber esse treinamento dos americanos, e influência política. Muitos governos e grupos militares receberam apoio externo para assumir o poder. Bom, esse contexto deu origem à chamada Doutrina de Segurança Nacional, que defendia a ideia de que o inimigo poderia estar dentro do próprio país. Assim, a repressão interna passou a ser justificada como forma de proteger a nação. Segundo Eric Hobsbawm, a Guerra Fria transformou conflitos locais em parte de uma disputa global, afetando profundamente a América Latina. Quer dizer o quê? Que nesse contexto de Guerra Fria, a América Latina ela vai ser usada como campo de influência. Então, Estados Unidos e União Soviética vão tentar, de alguma forma, influenciar esses países. Então, esses países vão acabar criando essa ditadura, porque eles vão ser, digamos, como que eu posso falar? Vão ser influenciados ou pelos americanos ou pelos soviéticos. E aí nós vamos ter muitos golpes de Estado e regimes autoritários. Entre as décadas de 1960 e 1980, vários países da América Latina sofreram golpes de Estado. Esses golpes foram, na maioria das vezes, realizados por militares, que alegavam estar salvando o país do comunismo. Na prática, esses governos derrubaram líderes eleitos e implantaram regimes autoritários. E aqui nós começamos a falar do Brasil, que vai sofrer um golpe em 1964, onde o presidente João Goulart ele vai ser derrubado do poder. Os militares assumem o poder e vão governar
até 1985. Durante esse período, houve suspensão de direitos políticos, perseguição a opositores e controle das eleições. Bom, os Estados Unidos também vai financiar essa ditadura no Brasil, que começa em 1964, quando João Goulart ele vai ser retirado do poder pelos militares. O João Goulart ele era um político de esquerda, ele chega à presidência, só que ele não vai terminar o seu mandato, porque quem vai assumir vai ser os militares. Então, vai se espalhar uma conversa de que o João Goulart implantar o socialismo no Brasil. Então, o socialismo no Brasil era odiado por todas as camadas da sociedade. Ninguém queria o socialismo aqui, só os grupos mesmo que eram socialistas. Então, a população, com muito medo, vai acabar apoiando esse golpe militar. Ou seja, os militares vão até o povo e vão falar que eles vão tomar o poder para proteger a nação brasileira. A população que temia a chegada do socialismo vai apoiar, juntamente com a igreja. Então, que era um período muito curto, de anos apenas, vai durar aí 21 anos que esses militares eles vão ficar no poder. E durante esses 21 anos, realmente não vai ter eleições diretas, realmente não vai ter liberdade, vai acontecer muitas perseguições dentro do Brasil, muitas pessoas vão desaparecer e muitas outras vão aparecer, porém mortas, certo? Então vamos continuar. O regime militar brasileiro também utilizou instrumentos legais, como atos institucionais, para reforçar o seu poder. O mais rígido deles é o AI-5, que permitiu fechar o Congresso, censurar a imprensa e prender pessoas sem julgamento. Pessoal, ao total, vão ser 17 atos institucionais, ou seja, vão ser leis criadas durante esse período. E aí, o AI-5, ele é considerado o pior ato institucional, porque realmente caça a liberdade das pessoas. Esse ato institucional os prefeitos e governadores, eles vão ser cassados, o Congresso, ele vai ser fechado, vai ser suspenso o habeas corpus, ou seja, o seu direito de responder em liberdade. As casas, elas vão poder ser invadidas sem um mandato e a censura também vai acontecer muito. Censura dos artistas, censura da música e também censura de jornais, certo? Vamos continuar. E aqui nós vamos ter os 5 presidentes que vão governar o Brasil durante essa ditadura militar. Então, nós vamos dividir assim. Esses militares, eles fazem parte de 2 linhas. Vai ter a linha moderada e vai ter a linha dura. Então, o Castelo Branco, ele vai ser o primeiro presidente que vai assumir com o golpe em 1964. Vai ser no governo dele que ele vai começar a implantar esses atos institucionais, certo? E aí ele vai implantar um ato institucional que é o número 1, onde fala que as eleições no Brasil, a partir de 1964, vão ser indiretas, ou seja, o povo não vota mais, acabou o direito de você escolher presidente. Também ele vai criar o bipartidarismo, ou seja, ele vai excluir todos os partidos políticos do Brasil e só vai existir 2, somente isso, que vai ser o Arena, que vai ser o dos militares, e o MDB, que vai ser uma pequena oposição, porque lembre-se, os militares estão salvando o Brasil do socialismo. Então ele não podia simplesmente acabar com todos os partidos. Tinha que deixar um ali para dizer que havia uma certa liberdade ainda de você questionar o governo.
Depois do Castelo Branco, nós vamos ter o Costa e Silva. É durante o governo de Costa e Silva, ele é um militar linha dura, que vai ser instituído o ato institucional número 5, que é esse que eu acabei de falar para vocês, que vai caçar a liberdade, que vai censurar os meios de comunicação, que vai invadir as residências, certo? E onde também o Congresso ele vai ser fechado. O terceiro militar também é linha dura, certo? E esse aí é o Emílio Médici. O Médici, ele é o presidente do milagre econômico. Então, durante o governo desse carinha aqui, o Brasil ele vai crescer o seu PIB a 12% ao ano, muita coisa. Porém, após o período militar, o Brasil vai mergulhar numa crise econômica gigantesca. Por quê? Porque esse milagre econômico vai durar muito pouco. Porque todo o dinheiro que ele vai investir em infraestrutura vai ser dinheiro emprestado de bancos internacionais. E a gente sabe que quando a gente pega dinheiro emprestado, o que a gente paga no final? Juros. Então o Brasil vai mergulhar numa crise econômica logo após essa ditadura. E ele vai ficar muito famoso porque ele vai falar uma frase. Ele vai dizer o seguinte: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, durante o governo de Médici, muitos artistas eles vão ser exilados, ou seja, eles vão embora do país. Eles vão procurar morar em outros países, porque eles vão ser extremamente perseguidos pelo Médici. E aí nós vamos ter agora o Geisel. Ele vai governar de 1973 e é durante o governo dele que começa o que nós vamos chamar de uma redemocratização lenta e gradual. Ou seja, ele já está abrindo espaço para o fim da ditadura. Por quê? Porque já está chegando o final da Guerra Fria aí. Não tem mais motivo, eles não conseguem mais deixar o povo tranquilo, não tem mais motivo para ter uma ditadura no Brasil. Por quê? Porque a Guerra Fria já tem um vencedor, que no caso é os Estados Unidos, e a União Soviética também já está em crise. Então, é no governo de Geisel que começa uma reabertura, uma redemocratização do Brasil. Porém, vai ser no governo de João Figueiredo que isso vai acontecer. Por quê? Porque esse presidente vai criar a lei da anistia. O que é anistia? É perdão. Então, quando ele cria essa lei da anistia, todos os exilados, as pessoas que foram presas durante essa ditadura, elas vão receber o perdão, ou seja, elas podem retornar para o Brasil, não vão ser mais perseguidas. As pessoas que foram presas durante esse período, elas vão ser libertas, mas tem um pequeno detalhe. Essa lei vai servir para ambos os lados, tanto para as pessoas que foram perseguidas, tanto para os militares que perseguiram. Então, todo mundo aí está perdoado. Então, o João Figueiredo, ele vai ser conhecido também por uma frase muito fofinha que ele vai dizer para o povo quando ele deixa o poder. Ele vai dizer o seguinte: que me esqueçam. Ou seja, bem que a gente queria, né, galera? Mas não dá para esquecer, porque foi um dos presidentes que governaram o Brasil durante essa ditadura. Só que assim, a parte da ditadura no Brasil, você vai ver mais detalhadamente nas próximas aulas. Então, não perca, certo? Vamos continuar. Bom, agora nós vamos falar de 3 países que vão serem estabelecidos essa ditadura. O primeiro deles vai ser a Argentina. Vamos lá falar da Argentina. Bom, na Argentina, o golpe mais marcante ocorreu em 1976. Essa ditadura, ela vai de 76 a 1983. Ou seja, nós vamos ter 7 anos de ditadura. Os militares implantaram uma ditadura conhecida como o Processo de Reorganização Nacional.
O governo justificava suas ações como combate à subversão, ou seja, aquelas pessoas que não seguem a ordem, mas promoveu uma forte repressão contra a população. Durante esse período, milhares de pessoas desapareceram, vítimas da repressão do Estado. Esses desaparecimentos ficaram conhecidos como desaparecidos políticos. A ditadura terminou em 1983, após crises internas e derrotas na Guerra das Malvinas. Então, durante muito tempo, a Argentina ela foi governada tanto por militares quanto por civis. Só que esse golpe de 1976 vai ser chamado de reorganização nacional, onde vai contar com o apoio da igreja e também da classe média. Então, a ditadura na Argentina, apesar de durar somente 7 anos, vai ser uma ditadura extremamente violenta, onde nós vamos ter muitos casos de tortura e prisões. Estima-se que 30 mil pessoas desapareceram. E é importante falar que esse desaparecimento se dava por quê? Porque há relatos, depois que a ditadura acaba, que os militares sedavam as pessoas, colocavam no helicóptero, sobrevoavam o oceano e jogavam esses corpos. Então, nós temos aí 30 mil pessoas que desapareceram. Não tem corpos. Por quê? Porque elas foram jogadas no mar. Para você ter uma ideia de como foi violenta essa ditadura na Argentina. Além disso, muitas mulheres, havia violência contra a mulher. Eram estupros e também com as mulheres grávidas. Muitas delas eram sequestradas pelos militares, eles esperavam os filhos nascerem, depois matavam essas mulheres e pegavam esses bebês, essas crianças, e davam para militares que não podiam ter filhos. Você acredita? Tanto é que após essa ditadura acabar, houve uma manifestação na Argentina onde muitas mães foram perguntar: cadê os seus filhos, cadê os seus bebês que desapareceram? Então, muito tempo depois de grande, essas pessoas começam a conhecer a sua própria história e começam a procurar essas famílias onde eles foram tirados durante essa ditadura na Argentina. Vamos continuar? E aqui nós temos essas mães, que elas estão na praça procurando os seus filhos, seus ninos, que estão desaparecidos. Por quê? Porque essas crianças eram entregues aos militares. Agora nós vamos falar da ditadura no Chile. No Chile, o golpe ocorreu em 1973, liderado pelo general Augusto Pinochet, que derrubou o presidente Salvador Allende. O governo de Allende era socialista, o que aumentou o temor dos Estados Unidos em relação ao país. Essa ditadura aqui no Chile, ela vai durar 17 anos, muito tempo. E durante toda a ditadura, quem vai governar vai ser esse carinha aqui, o general Pinochet. Ele vai tirar do poder esse presidente. Ele vai ser o primeiro presidente que é declaradamente socialista. Então, ele vai ser eleito de forma democrática no Chile, o povo vai escolher. Só que ele, por ser um socialista, ele vai apresentar perigo para o governo do Chile. Então, ele vai ele vai ser afastado do poder e o general vai dar um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. Então, no final, em um confronto com o Pinochet, o Allende ele acaba se matando, ele acaba dando um tiro nele mesmo. E aí quem assume o poder é o Pinochet. Diferente da Argentina, esse cara aqui, ele vai continuar, ele vai
ter o feito de ser ainda mais pior, digamos assim. Então, o Pinochet, durante essa ditadura, o Chile vai ter vários casos de massacres. Então, vai ter caça aos opositores, vai ter vários artistas que vai ser assassinado, vai ter muitas mulheres, principalmente, que vão ser estupradas, muitos políticos que também vão ser assassinados. Então, esse carinha aqui era tão ruim, mas tão ruim de um jeito, que vai chegar uma hora que nem os Estados Unidos vai aguentar. Por quê? Porque ele vai violar muito o direito civil das pessoas, o direito humano que as pessoas têm. Estima-se, mais ou menos, durante esses 17 anos que ele vai governar, que vai ter mais ou menos 3 mil pessoas que vão ser mortas, fora as desaparecidas. A ditadura de Pinochet foi marcada por forte repressão, mas também por reformas econômicas de caráter liberal. O regime durou até 1990 e deixou milhares de mortos e desaparecidos, além de profundas desigualdades sociais. É importante falar que aqui também praticava-se a questão do desaparecimento, onde eles levavam os presos, os opositores, para o meio do oceano e de lá jogavam de cima do helicóptero. E olha que coisa interessante, a ditadura ela vai chegar ao fim em 1990. Vão tirar ele do poder e aí nós começamos uma fase no Chile, de uma fase de democracia. Ele, através dos golpes, ele vai conseguir ainda ser senador do Chile depois de tudo que ele fez. Dizem que ele morre e deixa mais ou menos 23 milhões de dólares, ou seja, o cara ficou muito rico durante esse período que ele governou o Chile. Isso mostra o quê? Que o governo dele, além de ser um governo repressivo, era também um governo corrupto. Não tinha como um presidente ele ter 23 milhões de dólares. Ele morre na sua casinha, protegido, enquanto muitas das pessoas que ele perseguiu até hoje não apareceram no Chile. Com certeza elas foram mortas. E uma coisa interessante é que em 1990, quando acaba a ditadura no Chile, é criado lá a Comissão da Verdade, para tentar analisar quantas pessoas morreram, realmente o que aconteceu naquele período. E no Brasil, só vai ser criada a Comissão da Verdade em 2011, pessoal, 2011. A ditadura acaba em 1985, mas somente em 2011 é que vamos ter a Comissão da Verdade para apurar os crimes cometidos durante a ditadura militar. Vamos continuar. E aqui nós temos o Pinochet, o general sanguinário do Chile. Agora nós vamos falar da ditadura no Uruguai. No Uruguai, a ditadura começou em 1973. Diferente de outros países, o golpe foi mais gradual, ou seja, foi lento, aos poucos, com o próprio governo civil apoiando medidas autoritárias até a consolidação do regime militar. O país passou por forte repressão política, com prisões em massa e perseguição a opositores. O Uruguai chegou a ter um dos maiores números de presos políticos proporcionalmente à sua população, e a ditadura acabou em 1985. E aqui nós temos milhares de pessoas que prestam homenagem aos quase 200 detidos desaparecidos na ditadura do Uruguai. Então, no Uruguai também nós tivemos esses casos de desaparecimento. Então, essa ditadura, ela dura 12 anos. Ela começa em 1973 e acaba em 1985. Então, diferente dos outros países, o Uruguai sempre foi um país marcado pela democracia e pelos direitos civis.
Lá já tinha o direito a divórcio, lá já tinha a lei da união homoafetiva. Então, por que lá teve uma ditadura militar, professora? Porque após a Segunda Guerra, o Uruguai ele começou a enfrentar uma diminuição na exportação dos seus produtos e começou uma crise econômica muito grande. Nós sabemos que um país com crise econômica começa a surgir o quê? As desigualdades. E nesse surgimento de desigualdades, começa aí o fantasma do socialismo, que prega justamente acabar com a desigualdade social. Então, os militares, eles vão dar um golpe, porém, aqui como foi dito, vai ser gradual. Nós vamos ter um presidente civil, ele vai ser eleito pela população, só que esse presidente, ele vai governar junto com os militares. Por isso que nós vamos falar que é o próprio governo civil apoiando as medidas autoritárias. Então, tem um presidente, só que quem governa é os militares, certo? E aí, durante a ditadura do Uruguai, nós vamos ter vários grupos que vão ser perseguidos, nós vamos ter vários movimentos sociais que vão ser proibidos, perseguição aos políticos de esquerda e também aos presidentes que não seguirem o que os militares pregavam, queriam. Só fica no poder do Uruguai quem segue o que os militares falam. Quem não segue, quem pensa diferente, é tirado do poder. E aí, mais um tópico: repressão política, censura e violência institucional. As ditaduras latino-americanas se mantiveram no poder por meio de repressão. Qualquer pessoa que se posicionasse contra o governo era vista como inimiga do Estado. Isso incluía estudantes, professores, jornalistas, artistas e trabalhadores. A oposição política praticamente não era permitida. A censura foi um dos principais instrumentos desses regimes. Jornais, rádios, músicas, filmes e livros eram controlados pelo governo. Informações consideradas perigosas eram proibidas e a população tinha acesso limitado à verdade sobre o que acontecia no país. Então, quando um país ele está numa ditadura, o governo, a primeira coisa que ele faz é censurar, ou seja, impedir o acesso à informação. Então, essas informações, elas vão ser muitas vezes manipuladas pelo governo. Então, a população não tem mais direito, trazendo para hoje, de entrar numa internet, de ler de entrar num site, de publicar aquilo que pensa, de falar abertamente sobre um político. Os artistas não vão ter mais direito de criar músicas onde eles estão criticando o governo, nada disso. Tudo isso vai ser censurado, vai ser proibido. E nessa época de ditadura, qualquer pessoa que pensasse diferente, qualquer pessoa que criticasse o governo, essa pessoa era presa, era perseguida. Nossa, mas presa só por criticar? Sim, porque essa pessoa apresentava perigo para a sociedade, perigo para o sistema. E durante esse período, seja no Brasil ou no restante dos países que nós acabamos de falar, muitos livros eram proibidos. Inclusive, lá no Chile, livros foram queimados. Isso te lembra o quê? O Hitler? Pois é, o Hitler também mandou queimar livros. A mesma coisa acontece lá no Chile durante a ditadura. Então, as pessoas realmente elas vão ter a sua liberdade caçada, tirada. E aqui nós temos esses presos políticos. Essas pessoas que não concordavam com o governo, com o sistema, elas eram tiradas de circulação. Elas eram presas sem nenhum tipo de julgamento. Elas eram presas só pelo fato delas estarem paradas numa praça conversando com outras pessoas. Então,
Os militares que passavam e viam essa cena achavam que estavam falando mal do governo, tramando algum golpe, e acabavam que elas eram presas. A violência institucional foi muito intensa. O Estado utilizava tortura, prisões ilegais e desaparecimentos forçados para eliminar opositores. Muitas pessoas foram sequestradas por agentes do governo e nunca mais foram vistas, gerando até hoje dor e incerteza para suas famílias. Então, isso aqui era algo muito comum. Durante a ditadura no Brasil, a tortura ela vai ser legalizada, vai ter um ato institucional que fala que a tortura estava liberada. Tortura como? Afogamento, enforcamento, castigos físicos, certo? E muitas vezes morte. Essas ações mostram como o próprio Estado pode se tornar agente de violência contra a população. Os regimes autoritários utilizavam o medo e o controle para manter o poder, justificando a violência como forma de proteger a sociedade. E quais os impactos que isso vai ter na vida das pessoas e também na política e economia da América Latina? Vamos lá. As ditaduras deixaram consequências profundas na sociedade. Muitas famílias perderam parentes que foram mortos ou desapareceram. Até hoje, há buscas por informações e justiça, o que mostra que esse passado ainda está presente na vida de muitas pessoas. Então, a ditadura no Brasil, por exemplo, acaba em 1985. Só que até hoje tem famílias que procuram os seus entes, porque foi nesse período que eles desapareceram. Então, o desaparecimento de pessoas era muito comum na época da ditadura. No campo político, esses regimes enfraqueceram a democracia. Após o fim das ditaduras, os países tiveram que reconstruir suas instituições, criar novas constituições e garantir direitos básicos à população, como liberdade de expressão e participação política. E aqui nós temos uma frase de uma música do Chico Buarque. A frase diz o seguinte: amanhã vai ser outro dia. E essa música se chama Apesar de Você. Essa música ela vai ser censurada durante o período militar aqui no Brasil. E o Chico Buarque também vai ser mandado para um outro país. Ele vai ser expulso do Brasil. Ele vai embora, porque senão aqui ele vai ser morto ou preso. E aí critica o governo. E aí, durante essa manifestação, pegam uma frase da música e escreve: amanhã vai ser um outro dia. Ou seja, o que está falando? Que tem esperança, que amanhã o povo volta a ter liberdade, a lutar pelos seus direitos. Também surgiram movimentos de resistência e memória. Um exemplo importante são as mães da Praça de Maio, na Argentina. Lembra aquelas mães que eu acabei de falar? Que foram para lá protestar, procurando os seus filhos que estão desaparecidos? Que lutam até hoje para descobrir o destino de seus filhos que desapareceram durante a ditadura. Segundo Jacques Le Goff, preservar a memória histórica é essencial para evitar que esses acontecimentos se repitam. Estudar esse período ajuda a valorizar a democracia e os direitos humanos. Então, como Jacques Le Goff acabou de falar, é muito importante nós conhecermos a história do nosso país, a história da nossa nação, para que acontecimentos como esse jamais voltem a acontecer, porque somente um povo que conhece a história é capaz de impedir que ela se repita. Então é isso, pessoal. A aula de hoje chegou ao final. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero você na próxima aula. Um grande beijo e tchau!